Imagina, para todos nós. Desde já agradeço a presença de todos e também a oportunidade da nossa UBA em estar promovendo mais esse grande evento. As quartas ambientais têm feito bastante sucesso. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês nesse finalzinho de tarde para poder falar sobre algo assim que é bastante instigante, né? Instiga no bolso, instiga na vontade de proteger, instiga até mesmo na vontade de conversar e partilhar informações. Quer falar sobre aquilo que efetivamente nós não criamos, né? Foi criado por alguém ou por alguma energia, ninguém sabe explicar, e que, na verdade, a tutela, a distinção e conceituação pode até pertencer a nós, mas a efetiva criação não pertence. Vamos falar de muito patrimônio natural, vamos falar de conhecimento tradicional associado, conhecimento ancestral, e etc. E o tema de hoje envolve tudo isso, né? Nós vamos, na verdade, poder ter a oportunidade de conhecer de que maneira o planeta e os gestores desse planeta estão sabendo abordar de forma efetiva a ideia de prestação de serviços, né? E essa prestação de serviços, na verdade, ela é desenvolvida e realizada não por seres humanos, em sim por componentes da natureza, componentes não antrópicos. E, de certa forma, quase que houve uma inversão de valores, porque, aí, na verdade, o grande cliente disso tudo, né, somos nós e, ao mesmo tempo, o grande prestador de serviços são eles. Mas não isso se refere especificamente a serviços ecossistêmicos. Mas quando falamos de serviços ambientais, a coisa se inverte um pouquinho. Nós vamos entender no decorrer da exposição, porque, na verdade, o grande prestador de serviço ambiental continua sendo efetivamente o patrimônio ambientalmente protegido, mas, de outra sorte, o tomador, aquele titular que vai receber efetivamente esses recursos, né, somos nós, seres humanos. Então, para início de conversa, a grande pergunta que se faz, né, quando você começa a abordar esse tema, é no que consiste, qual é o conceito. E para falar sobre conceitos, a gente tem que entender a história. Vou falar bem rapidamente, né? Tudo começa de forma efetiva quando nós tivemos a publicação da Convenção da Biodiversidade, e, na verdade, o lançamento do conceito universal de biodiversidade, que envolve diversidade de espécies, de subespécies, diversidade de culturas, diversidade de etnias, de religiões, e também o conceito de biodiversidade não se refere apenas ao bem espécie, né? Ele se refere também à efetiva proteção da inter-relação de uma espécie com outra. Então, todo esse complexo hoje existente de seres vivos que se interrelacionam entre si estão plenamente tutelados pela Convenção da Biodiversidade. E é claro que o viés principal da Convenção da Biodiversidade, além de ser, né, o efetivo caráter protetivo, também é, com certeza, a ideia de se proteger o bem econômico. Não, e talvez tenha sido por isso que, à época, o George Bush pai, né, na famosa Rio 92, né, se recusou a assinar a conferência. Esqueci até de me apresentar, viu, Burgo? Mas, para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado na área de direito ambiental, atuo já há 29 anos nessa área, não faço outra coisa, amo o que faço, né, estou aí há muito tempo, e, na verdade, sou um apaixonado por essa área ambiental. Confesso-me também um biólogo frustrado. Minha pós-graduação é em auditoria e perícias ambientais e também em gestão ambiental pela Universidade de Salamanca e também pela Universidade de Estácio de Sá, aqui no Rio, e tenho mestrado em Direito da Cidade pela UERJ. E minha dissertação principal foi Cidade Sustentável. E também estou iniciando um doutorado que envolve serviços ambientais urbanos, já nessa nova ideia. Esta é minha futura tese, projeto de tese, né? Então, voltando aqui, né, para nós falarmos sobre os serviços ecossistêmicos e ambientais, nós temos que trabalhar inicialmente esse aspecto histórico. O professor Wilson foi um dos precursores na ideia de se promover uma efetiva defesa da biodiversidade. Juntamente com essa ideia de se defender a biodiversidade, surgiu também, já na Rio+20, a ideia de economia verde, de green economy, e também de capital natural. E compondo esse conceito de capital natural, né, surgem vários outros conceitos, inclusive a ideia defendida também pelo professor Constância
quis que promover o regramento das relações, sejam elas jurídicas, ecológicas e também ambientais, assim entendendo, né, neste sentido. E daí surge também a possibilidade de se abordar todos esses ativos ambientais como instrumentos de negociação econômica, né? Como moedas, efetivamente falando, como objetos, inclusive, de investimento, de transação e de negociação. Alguns outros fiéis defensores do bom equilíbrio natural, né, e ambientalistas de renome, como a professora Vandana Shiva, por exemplo, né, foram flagrantemente contrários a essa ideia de monetizar, de titular como capital, como ativo financeiro, etc., do tema ambiental. Mas, de outra sorte, o conceito já está por aqui. A Declaração do Capital Natural, que foi criada e lançada na nossa Rio +20 em 2012, da qual tive a honra de ter sido um dos participantes, inclusive como conselheiro votante dessa declaração, ela também aborda a temática de serviço ambiental e ecossistêmico. E o nosso país, como sempre, sai na dianteira, né, objetivando, na verdade, regrar, até mesmo legislar sobre esta ideia, que nós veremos aqui durante a exposição. A primeira pergunta que se faz, efetivamente, é exatamente essa. Né? Quanto é que custaria, na verdade, para o agricultor realizar a polinização de todas as suas plantações que ele viesse a realizar? Na verdade, quer queira ou quer não queira, isto é um serviço. Você precisa levar o pólen de uma flor até, né, a outra flor, e na outra flor você fazer a polinização. E ninguém melhor para fazer esse serviço, é claro, estou falando de componentes vivos, né, do que os insetos, as abelhas e vários outros elementos da natureza. Depois da flor vem o fruto, né? E depois do fruto vem a semente, e com isso você consegue manter todo o sistema vivo, né, ali equilibrado. E para que isso se configure de uma forma mais plena, os diversos elementos que conseguem fazer essa efetiva polinização são componentes da natureza. Um dos principais componentes, né, são os nossos meliponários, ou as nossas famosas abelhas. Essa que vocês estão vendo aí na tela é a famosa Apis mellifera, que é a abelha, na verdade, uma abelha de origem africana, que depois veio para o nosso território, né? E juntamente com a abelha europeia também veio para o nosso território, e hoje nós temos várias espécies híbridas desse tipo de abelha. A Apis mellifera, com certeza, em quantidade, é a que mais produz mel, né? O mel é o principal produto, além de própolis, além de vários outros elementos da própria colmeia, mas esse pequenino inseto, na verdade, além de produzir o mel, né, que é um produto originário do ambiente natural, ela também realiza a efetiva polinização. E hoje, para quem trabalha no agronegócio, polinização na verdade, se equivale a ter fé numa religião. Ou seja, sem polinização, você não consegue produzir, você não consegue ter uma boa colheita, você não consegue ter um bom fruto de qualidade, um produto de qualidade. Então, daí surge essa ideia de que alguns serviços são prestados por componentes e elementos e atores que não são seres humanos. São atores, efetivamente, que compõem hoje o que nós conceituamos de meio ambiente natural. Eu trouxe a abelha como exemplo porque ela está sendo investigada, inclusive em bancos genéticos americanos, né, porque existe uma grave ameaça, né, à existência das abelhas. Inclusive, a ciência já está comprovando que parte dessa ameaça ela está sendo causada por ondas eletromagnéticas e indo atrás desse desequilíbrio para as abelhas, descobriu-se, inclusive, que as abelhas conseguem, inclusive, se identificar e identificar as ameaças através de vibrações magnéticas, eletromagnéticas, que são obtidas através da vibração da sua asa. Uma abelha, quando posa numa flor, ela bate a asa em cima da flor para que o pólen possa se soltar e, ao mesmo tempo, se prender, né, nas suas corbículas, ou seja, nas suas patinhas, que ela leva depois até a colmeia. Este serviço, quer queira ou quer não queira, para a abelha é um, mas para nós, seres humanos, é outro e de grande importância. Ou seja, está havendo polinização. Quando há polinização, o agricultor sorri. E com isso, não é apenas a abelha, nós temos o vento, nós temos também a própria chuva, nós temos outros insetos, como os besouros, borboletas, gafanhotos, etc., que também fazem essa polinização. Até mamíferos, morcegos também fazem essa polinização. Beija-flores, pássaros também fazem essa polinização. Então, vejam, esses animais todos, hoje, ao tentarem se autossustentar, ao mesmo tempo, também estão nos sustentando.
Então, a definição clássica, né, que consegue, na verdade, diferir o que é serviço ambiental e o que é serviço ecossistêmico, é efetivamente a participação antrópica. Então, que iniciemos com esta distinção conceitual. O serviço ecossistêmico é aquele prestado e desenvolvido por componentes diretos do ambiente natural. Já o serviço ambiental, você já pode considerar, no seu cerne, a participação antrópica e a participação dos seres humanos. A nossa situação atual, né, a situação legal que hoje nós podemos efetivamente encontrar, é que muitos estados já desenvolveram, já saíram na frente da União e já desenvolveram as suas políticas de serviços ambientais. Não estou falando de ecossistema agora é só ambiental. De serviços ambientais. A União também, de certa forma, está pretendendo promover esse tipo de regulamentação, mais à frente vamos falar um pouquinho sobre isso, mas no momento inexiste uma legislação plenamente publicada, uma lei específica que possa regrar uma política nacional de pagamentos sobre serviços ambientais e também de acesso a serviços ecossistêmicos. O que nós temos hoje, como vocês estão vendo aí, são vários projetos de lei ainda, eu vou destacar 2 aqui, daqui a pouquinho, que pesam a criação dessa política, mas ainda não foram aprovados. Enquanto isso, muitos outros estados já desenvolvem suas políticas de pagamentos por serviços ambientais, onde o poder público remunera, né, os proprietários de terra, as instituições privadas, né, para que estas instituições, ou esses componentes, essas pessoas jurídicas, possam desenvolver ações de proteção àquela função ambiental exercida por aquele componente do ambiente natural. A isso, né, dá-se o nome de pagamento por serviços ambientais, porque uma vez você fazendo aquela proteção, você vai ter o ambiente natural te prestando esse serviço. Temos também alguns fundos nacionais que já estão plenamente instituídos, em exemplo, o Fundo Clima, que a gente vai falar um pouquinho também mais à frente sobre ele, e também alguns outros programas, né, de apoio à conservação ambiental, como o Bolsa Verde, que foi desenvolvido no governo Lula, e que hoje está um pouquinho parado, e também o Sistema Nacional de READ, né, que é coordenado também por outros projetos de leis audaciosos, mas que até então estamos reféns, na verdade, de uma regulamentação quase que ao inverso, né? Ou seja, existem já vários atos do Poder Executivo criando alguns programas, mas inexiste uma legislação nacional com condições de se criar uma política e de também subsidiar e embasar programas. Nós temos 2 grandes projetos hoje em curso no Senado Federal. Muitos originários da Câmara e que já foram aprovados e chegaram até o Senado Federal. O primeiro é o 5028, né, que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, e o segundo é o 3791, né, que institui também a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Ambos criam esta política, né, o 3791 e também o 5028 estão bastante avançados, estão tramitando muito bem, né? Mas, na verdade, os dois propõem a mesma coisa, leia-se a criação de uma política. No 3791, né, o artigo 2º define serviços ambientais, tá, como funções oferecidas naturalmente pelos ecossistemas, mantidas, aprimoradas ou restauradas por ação do homem, visando a conservação de condições ambientais adequadas para a vida no planeta nas seguintes modalidades. O que fez este legislador? Na verdade, ele reuniu, dentro desta abordagem conceitual, tanto os conceitos de serviços ambientais, definidores por excelência, como também os conceitos de serviços ecossistêmicos. Na verdade, vocês vão ver que, quando ele, aqui na linha A, classifica, né, o serviço ambiental com serviços de provisão, depois serviços de suporte, regulação e depois serviços culturais, vocês vão compreender que toda esta classificação também é atribuída e pertence aos serviços ecossistêmicos, né? Então, o projeto merece ser objeto de uma revisão, com certeza, principalmente no que concerne a esta conceituação. Ficou algo assim um pouco nebuloso, né? Porque ou é ecossistêmico ou é ambiental. Ou então se conceitue de forma que você possa conciliar as duas coisas. Mas uma das inovações que eu gostei muito desse projeto foi algo que o outro não trouxe, que foi o reconhecimento expresso do serviço ambiental urbano.
leia-se, reconhecer de forma expressa que alguns seres humanos podem desenvolver serviços dentro de uma urbe com condições de gerar componentes fortes o suficientes para se garantir a sustentabilidade da cidade. Exemplo disso é o serviço que um catador de resíduos sólidos, né, assim o faz quando ele coleta aquele resíduo e leva para uma coleta seletiva solidária, ou então leva para um processo de reciclagem. Além desses, existem várias outras ações também dentro da própria urbe. Por exemplo, quando você cria um telhado verde, quando você cria um jardim sensorial numa praça, quando você cria um jardim vertical, você também está fazendo com que aquele componente, leia-se físico, somado ao componente natural, possa prestar um serviço ambiental para o bom equilíbrio e sustentabilidade da cidade. Já o projeto 5028, ele traz no artigo 2º, né, uma classificação conceitual sobre serviços ecossistêmicos, coisa que o outro não tem. E diz que serviços ecossistêmicos, para os fins dessa lei, são benefícios relevantes para a sociedade, gerado pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais nas seguintes modalidades. Então, aqui sim, o conceito de serviço ecossistêmico está correto, porque o legislador reconhece que não há intervenção antrópica. Ele reconhece que o serviço é prestado e gera benefício, porém, pelo ecossistema. Né? E esse ecossistema, o conceito aqui, não é um ecossistema urbano, não é um ecossistema que sofre intervenção antrópica, é um ecossistema literalmente natural. E ele também segue a classificação internacional, reconhecida pela TIB, pela Kennedy Foundation, e também pela Plataforma Internacional de Serviços Ecossistêmicos Ambientais, né, sobre quando ele traz esse conceito e, na verdade, reconhece e incorpora o conceito, né, de serviço de provisão, que são aqueles que fornecem produtos ou bens ambientais utilizados pelo ser humano, e de exemplo, a função que a abelha tem para produzir o mel, né, ou então a própria geração de água nas nossas bacias hidrográficas, com as APPs equilibradas, a boa polinização feita pela abelha para gerar os alimentos que chegam à nossa mesa, né, sem falar na produção de madeira, de fibras, e etc. Temos também os serviços, né, de suporte, que é, na verdade, a capacidade que os ecossistemas têm, né, de dar suporte e equilíbrio àquela localidade. Os manguezais, por exemplo, cumprem essa função ao impedir a invasão, né, das áreas de restinga e alagamentos também nas cidades litorâneas. Temos também os serviços de regulação, que também, da mesma forma, faz um equilíbrio na estabilidade de todos os processos ecossistêmicos, como purificação do ar, sequestro de carbono. Uma floresta urbana, por exemplo, ela cumpre por completo a geração desses serviços ecossistêmicos. O ciclo hidrológico também faz isso, minimiza a permeabilização do solo, né? Não digo ruim, mas permeabilização do solo em algumas áreas também, que são feitas pelas próprias árvores que ali estão no componente paisagístico, também gera esse tipo de sistema, de serviço ecossistêmico. E, por último, talvez o mais difícil deles, e de todas as ferramentas até agora, né, trabalhadas e criadas pelos diversos grupos, a maior dificuldade é, na verdade, o que chamamos de serviços culturais. O que são os serviços culturais? São todos aqueles componentes, serviços e facilidades trazidas pelo conhecimento tradicional associado, pelo conhecimento ancestral, hoje presente nas comunidades quilombolas, nas comunidades caiçaras, nas comunidades ribeirinhas, e até mesmo nas nossas avós, ao tomarem conhecimento de muitos comportamentos antrópicos que eram desenvolvidos naquela época e que hoje são dispensados por esse instrumento que está na frente de todos nós, nos facilitando a nossa reunião. Então, vocês vejam que o legislativo não está parado, né? O legislativo está por aí, desenvolvendo e trabalhando, e o processo legislativo não está lento como era anteriormente, né? Está bastante acelerado, mas o que nós assistimos hoje é um gesto praticado pelo nosso atual governo, pelo Ministério do Meio Ambiente, na portaria 288, no dia 2 de julho de 2020. E, de certa forma, por mais uma vez, comprova a fragilidade da conceituação nacional desses dois institutos. Porque
como você pode criar um programa nacional de pagamentos por serviços ambientais, né, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Lindo, excelente iniciativa. Mas sem você ter uma lei que, na verdade, regulamente os atos jurídicos gerados, né, efetivamente por esse programa nacional. Então, ao meu entendimento, isso deveria ser a segunda fase. Primeiro, nós teríamos que ter um processo legislativo aprovado, uma lei aprovada, criando a política, para, em seguida, nós criarmos todos os programas que terão, na verdade, um respaldo jurídico, né, para se basearem na execução dessa política. Se vocês observarem esse mapinha aí, que é o mapinha da nossa Amazônia Legal, vocês vão ver vários pontinhos pretos. Cada pontinho preto desse, leia-se, eu estou falando bioma Amazônia, né? Aqui da Amazônia Legal são áreas identificadas com grande potencial de geração de serviços ambientais e também de serviços ecossistêmicos. Então, vejam que são áreas de prioridade, né, para pagamentos de serviço ambiental. Então, vejam que é muito complexo, bem mais do que se imagina. Mas como é que você apura esse serviço ambiental? Como é que você apura esse serviço ecossistêmico? É claro que existem diagnósticos, existem desenhos, existem implementações, né? São fases plenamente necessárias e essenciais a você apurar efetivamente esse valor. Tá? Se você passar por cima disso, você não vai ter um resultado efetivo e pode falhar num grave erro, né? Um erro, inclusive, de execução. Você tem que considerar a condicionalidade, você tem que considerar os marcos legais, tem que haver legislação, você tem que considerar o serviço em si, né, realizado, que tipo de serviço pode ser realizado numa determinada área, tem que saber quem é o comprador, tem que saber quem é o provedor. Sem isso, você não vai conseguir, na verdade, desenvolver uma política. E sobre a ótica, né, de uma análise mais fática, você já tem em curso muitas ações e muitas iniciativas que já estão sendo, inclusive, regulamentadas e aplicadas pelos estados. Inclusive, em nível internacional, outros países já avançaram nisso. Né? Na proteção de recursos hídricos, aqui no nosso país, é uma das maiores ações, né, de serviços ambientais e ecossistêmicos, que é a proteção dos mananciais de água, que é a proteção das bacias hidrográficas. A maioria das agências de água hoje já aprovam projetos, né, de pagamento de serviço ambiental hídrico, é o famoso PSA hídrico. Proteção da biodiversidade, nós estamos caminhando aos pouquinhos, mas já estamos observando alguns projetos de grande interesse na proteção de componentes da fauna, que, na verdade, constituem também um serviço ecossistêmico de potencial atração turística para aquela área. Sem falar no que a fauna também pode ser um instrumento de grande polinização. Então, a biodiversidade também é um objeto muito importante. O sequestro de carbono, né, está por aí, a nossa política climática e também a gestão dos GES e de processos de sequestro de carbono estão por aí já há um longo tempo, né, de longa data, e, na verdade, também foi outro mercado percussor, né, que também vem comprovando a positividade disso. E, por último, a beleza cênica. Nós vamos ver à frente um pouquinho como a Floresta da Tijuca, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, gera serviços ambientais e ecossistêmicos para a cidade do Rio de Janeiro, como ela nos ajuda, né, nos dias atuais a sermos uma cidade efetiva, de certa forma sustentável. E os modelos hoje existentes, eles têm componentes, e componentes de identificação. Aqui eu dei um exemplo do PSA hídrico. Você tem aqui os usuários que têm que receber a água de qualidade, mas para isso, né, você tem que reconhecer o seu valor daquele que presta os serviços. Ele vai receber o dinheiro, vai receber os recursos e vai desenvolver um projeto para garantir a recuperação e a conservação da mata nativa, da vegetação nativa, e essa vegetação nativa vai produzir um serviço de manutenção dos recursos hídricos. E na análise do componente, né, todos esses fatores que vocês estão vendo aqui também não podem ser esquecidos. Você tem que ter um bom arranjo institucional, tem que saber quais são os serviços, tem que saber quais são as fontes de recursos, as categorias, os beneficiários, a remuneração, verificação, requisitos de acesso e também as salvaguardas ambientais. Nada disso pode ser descartado por aquele que pretende hoje desenvolver, por exemplo, um contrato de acesso, né, a um conhecimento tradicional associado ou até mesmo a um serviço ecossistêmico. Nada disso será feito de forma fática. Tudo será regrado por instrumentos contratuais. Afinal, estamos falando de ativos financeiros no futuro e também de ativos ambientais. Olha que reportagem interessante.
né? O Rio teria temperatura maior se não houvesse a Floresta da Tijuca. A nossa floresta, no Rio de Janeiro, retira de 3,5 graus a 4 graus durante o grande verão na cidade. Então, isto já é um serviço ecossistêmico por excelência, prestado pela floresta. Quanto vale isso para o Rio de Janeiro? Né? Essa foi outra iniciativa que, infelizmente, está suspensa, né? Porque, quer queira ou não, a boiada está passando, né, pessoal? E aí, infelizmente, suspenderam esse serviço, que era um serviço que foi criado na época até da gestão do ministro Carlos Mink, que seria promover, na verdade, pagamentos por serviços ambientais aos catadores, inclusive com decreto que, à época, regulamentou esse tipo de iniciativa. Esse mapa talvez seja o mapa mais interessante de toda a nossa exposição. Se vocês observarem aqui, pessoal, isso foi um estudo desenvolvido pelo professor Ehrlich, né, que é um grande biólogo, e que, na verdade, ele mapeia aqui no mundo, com toda a sua equipe, tá, todos os pontos em que há produção de grãos. Onde está marcado, colorido, a produção de grãos. Tá? Onde está verdinho, a polinização, leia-se, o serviço ecossistêmico quase não tem valor. E onde está vermelhinho ou amarelinho, olha lá embaixo quanto vale. Né? Ó, $60 por hectare de área agricultável. Depois pode chegar, inclusive, até $1.500 por hectare. Ou seja, quem é que está gerando esta valoração? A polinização aqui está sendo realizada e custeada, mantida, inclusive, tá, por aqueles produtores, né, rurais que trabalham com grãos. Então, nós já podemos, inclusive, perceber que aqui no nosso país nós já temos, sim, algumas áreas em potencial que já estão, sim, acreditando, e isso não é mais ideia, isso já é real, né, que estes insetos têm condições, sim, de dar valor efetivo ao seu trabalho. Leia-se. A pergunta a se fazer é: quanto será que deixa, né, de gastar um produtor rural ao não exercer a polinização artificial, e sim a considerar o trabalho que os insetos fazem? Esta é uma das perguntas, né, que leva em consideração esse gráfico que vocês estão aqui assistindo. A Declaração do Capital Natural teve 3 importantes participantes, né? Inicialmente, o Programa das Nações Unidas, de sustentabilidade, ao mesmo tempo de ideia financeira e de bancos, etc., internacionais vinculados às Nações Unidas, né? O Global Canopy Program, vinculado à Fundação Canopy Foundation, né? E também, olha aí, a grande e efetiva participação de uma instituição brasileira, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da IAESP, que hoje é, inclusive, responsável pela criação de ferramentas para apurar o serviço ecossistêmico e também serviço ambiental. E o que é essa declaração? Ela é uma declaração do setor financeiro, pessoal, entendeu? Que demonstra todo o compromisso travado e traçado e rediscutido na Rio+20, tá? E que considera efetivamente todos os efeitos e definições e até mesmo as reações trazidas à ideia de economia verde e capital natural. Tá? E junto a isso, se vocês observarem aqui, por exemplo, né, esse relatório dos riscos globais de 2018, vocês vão ver aqui que a maioria dos eventos, né, climáticos, desastres naturais, né, e todos os eventos ligados à temática ambiental, né, correspondem a um dos 10 maiores riscos. Né? Olha que está em verdinho ali, né? São os maiores riscos hoje trazidos para o equilíbrio efetivo global, né, do nosso planeta e até mesmo da nossa existência. E no nosso país hoje já existem, sim, instrumentos já a pleno vapor. O pagamento de serviço ambiental já é desenvolvido nos estados, precisa de uma legislação federal, sim. A ideia de capital natural já foi plenamente considerada quando, por exemplo, o relatório TIB, né, que é um relatório que traz a valoração econômica dos ecossistemas e da biodiversidade, foi reconhecido pelo nosso país, onde se criou efetivamente uma plataforma, tá? Uma plataforma brasileira, né, que veio, na verdade, a regrar e controlar e coordenar, né, os serviços ecossistêmicos. Então, nós já temos a nossa plataforma, assim como existe uma plataforma internacional também trabalhando essa ideia. Algumas diretrizes já foram publicadas, inclusive de referência, né, para que você possa apurar
os serviços ecossistêmicos e também serviços ambientais, mas em especial os ecossistêmicos. Nós temos diretrizes para a valorização econômica, temos diretrizes para externalidades ambientais e são diretrizes empresariais, isso que é muito importante. A empresa, a indústria brasileira está muito à frente disso. O Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, o SEBDES, vem tomando a dianteira nessa iniciativa, porque perceberam que esse serviço ecossistêmico é ativo. E até mesmo os culturais, que esse último aqui, que é um dos mais difíceis de se apurar, já possuem também uma ferramenta. E nós já temos casos empresariais positivos, extremamente inovadores, já registrados pelas ferramentas, já cadastrados, que comprovam efetivamente que é a política, é a moeda e é a iniciativa desse século XXI. E nós precisamos, na verdade, de fomento, e de iniciativa, com certeza, de regulamentação, porque tem que haver marcos, tem que haver regulamentação efetiva, senão vai ficar muito personalizado. Isso quebra, de certa forma, a natureza, inclusive jurídica, dessa ideia. Alguns exemplos de empresas que já estão na dianteira disso, vocês podem ver aí, que são essas listadas, que já apresentaram seus relatórios, já comprovaram que isso é possível. E aqui, pessoal, eu destaco para vocês o marco regulatório, olha só. Nós já temos um marco, olha que avanço o Brasil deu. Nós temos um marco regulatório para pagamento de serviços ambientais no nosso país. Então, já é possível você desenvolver a sua política de PSA no nosso país com instrumentos efetivos, com instrumentos conceituais para esse tipo de iniciativa. E com base nesse marco, o Brasil sai novamente à frente, a indústria brasileira, leia-se, sai novamente à frente e cria a famosa Iniciativa Brasileira de Negócios em Biodiversidade. No que consiste essa iniciativa brasileira? Os principais parceiros é o Instituto LIFE, o Conselho Empresarial Brasileiro sobre Desenvolvimento Sustentável e a Confederação Nacional da Indústria. Existem patrocinadores, sim, como a Vale, a Anglo-América, e ainda existem outros, que, na verdade, criaram algo como esse relatório, que está disponível na internet para todos. É importante que todos tenham acesso a isso. Ele traz aqui princípios assim, fundamentais, que hoje, na verdade, olha aqui, quantas empresas eles iam, Anglo, Baia, BRK, Eletrobras, Equinor, Grupo Boticário, Natura, Shell, perfeito? Suzano, Votorantim, todos usuários efetivos dos serviços ecossistêmicos. Então, eles se reuniram, por mais uma vez, e criaram, na verdade, algumas metas efetivas deste compromisso empresarial que eu trago a vocês. Ou seja, e destaquei as principais. Lei, olha que interessante, promover e fortalecer melhores práticas que favoreçam o uso racional dos recursos da biodiversidade, desenvolver e incentivar estudos, projetos, pesquisas, tecnologia e inovação que contribuam para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Olha que interessante o 5, conhecer a diversidade biológica das áreas de atuação da empresa e, sempre que possível, monitorar e mensurar os impactos e dependência. É claro, é moeda, ela tem que estar ciente disso. Então, a empresa tem que, sim, desenvolver uma série de instrumentos com condições de se apurar efetivamente o que ela tem em mãos, disponibilizar publicamente informações levantadas para colaborar com a gestão da biodiversidade na sua região, promover e criar os bancos, inclusive, e disseminar conhecimentos relacionados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos no âmbito de sua atividade. Nessa exposição, eu tentei mostrar aqui para vocês, de forma bem rápida, existe muito mais do que isso, em nível deixa eu voltar aqui agora, em nível, pronto. Poxa, eu estou conversando com vocês e já literalmente anoiteceu aqui no Rio de Janeiro. Pronto. Vou botar aqui no vídeo. Agora vocês estão me vendo? Pode liberar o áudio, viu, Bruno? Tá ótimo, Carreira. Terminou? Terminou. Ah, bom. Ia falar mais. Aliás, tem muita coisa para falar, Eu fiz só um resumo
bastante Sim. básico do que hoje nós temos conceitualmente em nível de serviços ambientais e ecossistêmicos. E é importante que também vocês entendam que essa política não está parada. A nossa plataforma nacional, por exemplo, se reuniu agora no dia 12 de junho e também rediscutiu uma série de iniciativas que poderão ser adotadas. Então, e também a Convenção da Biodiversidade, infelizmente não pode ser realizada, foi transferida para 2021, a reunião do secretariado, mas também eles vão considerar uma série de iniciativas, inclusive as iniciativas brasileiras. Então, eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês que têm a oportunidade de me ouvir nesse instante, de que nós ainda estamos trabalhando com uma política embrionária. Nada ainda está plenamente configurado. Mas existem empresas que já estão saindo na frente, como vocês já viram, e que já negociam, inclusive, o desenvolvimento de uma série de estruturações, de fomentos, de projetos, para que essa política efetivamente se implemente. Em relação ao poder público e sua atuação, eu acredito que ele seja talvez o componente mais importante em nível de operacionalização dessa política. Porque essa política vai precisar de fiscalização, ela vai precisar de controle, ela vai precisar de ter um vínculo efetivo até com o sistema, com a Bolsa de Valores, com os bancos, e também com as empresas. As sociedades também serão fundamentais nisso, o conhecimento tradicional associado. Qual é a propriedade, por exemplo, de uma aroeira? Para que ela serve? Será que é só para produzir pimenta rosa? Será que é só para curar erisipela? Não, tem muitas outras coisas, muitas outras propriedades que estão nas mãos hoje de sociedades. Tá? Então, de certa forma, eu acho que isso é muito importante para o nosso país, ter uma regulamentação o mais rápido possível. E para nós, advogados, é um grande filão, porque, afinal, o que não vai faltar é a instituição precisando de uma assessoria jurídica, viu, Burma? Para regulamentar isso tudo, para redigir os contratos, para orientar até mesmo as ações desses empresários, etc. Hoje, a carreira de advogados, por exemplo, ela se dedica quase que 100% a essa ideia. Os nossos advogados hoje todos estão totalmente aplicados e imersos nessa política para poder ter condições de atender às grandes demandas que irão surgir por aí. Muito bom, Carreira. Sempre à frente nesse assunto aí de Não, serviços ambientais. a Márcia que está me dando os parabéns, na verdade, viu, Márcia? Você também é estrela na área de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Tá? Eu acredito que o nosso trabalho pode consistir, inclusive, juntamente com o poder que a OBA hoje tem, viu, Burma? Numa efetiva regulamentação disso no nosso país. Tá? Isso eu acredito. Eu acho que é possível e nós estamos a caminho. Ótimo. Sempre um prazer te ouvir, Carreira. O prazer é meu. E não só tu, como a Márcia e outros tantos colegas aí que fazem esse trabalho excelente, dizendo sempre à frente, no sentido que o teu trabalho é uma referência, o da Márcia também, E eu estava cobrando dela que ela também fizesse uma apresentação aqui. Ela me lembrou, e lá no início do ano a gente fez um webinar, naquela modelagem antiga em que várias pessoas falavam, e eu acho que até conversei com ela, falei, olha, Márcia, esse modelo, teoricamente, que a pessoa fala sozinha, e ouve as considerações dos outros colegas, as perguntas, os comentários, pelo menos dá mais tempo para a pessoa conseguir construir e apresentar um raciocínio com início, meio e fim, pelo menos tem uns 30 minutos, assim, e consegue, nesses webinários mais cheios, eu vi um pouco mais de dificuldade. Esse modelo, assim, eu achei muito interessante. Acho que o pessoal da UBA todo está gostando desse modelo aí. Um pouco mais de liberdade para o expositor ter nesse período. Eu queria te fazer uma pergunta, Carreira. Enquanto aí o pessoal quem quiser estar inscrito, é só pedir a palavra, fiquem à vontade. Naqueles exemplos que tu falou, naquele mapa bem interessante ali, onde tem a polinização em vermelho, em amarelo, em verde, aí tu citou que ali a gente vê que a China, especialmente lá o Oriente, que as áreas no mapa aparecem mais em vermelho, com mais exemplos de polinização, no caso, está me falando, com valor econômico agregado, no caso, E aí eu queria que tu... significa, Burma, que a China hoje... Não, eu só queria... Aproveita e comenta, e só me faz um comentário
em relação a esses exemplos, esses mapas ali que aparecem, o vermelho do Brasil. Que exemplos são esses aí? Pode fazer esse contraponto, por favor? Claro, a China, a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e também parte da Rússia, né? São países que, na verdade, hoje, por que eles estão valorizando muito, ou melhor, valorizando não, valorando muito o serviço ambiental e o serviço ecossistêmico? Porque por lá, né, já não há tanta diversidade assim. A padronização, inclusive, em relação a não apenas à transgenia, mas à produção de arroz, à produção de oleríferas, né, cresceu muito. Banana, por exemplo, né, não sei falar em português, mas o dendê, né, a palma, o óleo de palma naquela região, por exemplo, na Indonésia, em Java, de certa forma, se padronizou. E esta padronização fez com que os polinizadores, que eram extremamente multidiversos, viessem a ficar raros, né? Então, quase você lá não tem mais polinizador. Então, por lá, por que vale mais? Porque eles custeiam programas que consigam fazer com que esses polinizadores retornem para aquele local. E aí, com essa valorização, né, a produção fica mais barata, porque afinal eles não vão custear polinizadores mecânicos, né? Eles fazem uso desses polinizadores naturais. Aqueles pontinhos vermelhos que vocês viram, em geral, estão ali mais no Mato Tupi, né, que aquela parte ali do Brasil entre Cerrado e Caatinga, né, onde, na verdade, já existem grandes produtores rurais, inclusive grandes expoentes do agronegócio, que já estão dedicando alguns hectares de suas áreas de produção para projetos na área de apuração dos valores decorrentes dos serviços ecossistêmicos e dos serviços ambientais. Né? Então, onde está aquele pontinho vermelho, significa que já existe uma iniciativa promissora onde uma grande empresa, né, em geral do agronegócio, está desenvolvendo, né, algum trabalho efetivamente nessa área. Deixa eu passar a palavra aqui para o Alexandre Magrinelli. Faz tempo que eu não ouço o Magrinelli. Ô, Magrinelli, quanto tempo, Como é que rapaz? tá, meu querido? Tudo bom? Por favor, depois Boa noite, gente. a gente faz encaminha a pergunta da Márcia aqui na sequência. Ok. Fantástico. Poxa, obrigado, muito bom. Magrinelli. Esse artigo 6 que você mostrou tira um pouco de peso da preocupação de quem trabalha com serviços ambientais urbanos, como nós, de uma exclusão na conceituação, porque as primeiras versões dos textos, você vê claramente que era pagamento de serviço ecossistêmico, o ambiental não existia, então deixava de lado toda a formulação do Banco Mundial, aqui no Brasil do IPEA, ou mesmo a iniciativa que nós tivemos aqui de remunerar os catadores, certo? Isso. Eu ainda tenho preocupação, e eu queria a tua opinião nisso, quanto aos serviços hídricos. Sim. Porque o que eu enxergo? Quando você fala, por exemplo, de um projeto cultivador de água, você vê que é um projeto, é um pagamento ecossistêmico que visa garantir água. Agora, eu não sei se na definição que está aí, o texto que está aí, se abarcaria, por exemplo, o PRODES da ANA. O PRODES da ANA é o quê? A ANA pagando por esgotado. Entendeu? Assim, o meu receio ainda quanto a esse PL é que os serviços que são essencialmente só hídricos e não ecossistêmicos visando o hídrico, superado a questão agora dos serviços urbanos estarem na definição, embora esse artigo 6º ainda não consegue compensar uma definição. Eu lembro sempre muito do Wunder nessas horas, aquela conceituação mais ampla de serviços ambientais que eu não vejo nesse texto, certo? Se você acha que, como o texto está agora, mesmo com esse remendo feito aí, se os serviços hídricos estariam contemplados aí, porque eu tenho muito receio ainda. Agnelli, eu hei de concordar com você, né, que está bastante fragilizado. Os serviços hídricos ficaram literalmente soltos,
né, sujeitos, inclusive, à política nacional de recursos hídricos. E quando, na verdade, essa política nacional de serviços ambientais deveria ter uma excelente intercomunicação com todas as políticas que estão criadas, né? Porque, afinal, nós estamos falando de objetos ou bens jurídicos tutelados, transindividuais, difusos, que perpassam por todas as áreas, né? Por todos os lugares. E, na verdade, o pagamento por serviço ambiental hídrico, que é talvez a vedete de todos os PSAs hoje, no nosso país, tá? Porque na Ásia não é assim, lá o hídrico não é tão promissor, lá o pagamento de serviço ambiental de provisão é melhor, é mais enfatizado. Tá? Nós falhamos muito. Eu acho que o projeto não considera, deveria haver pelo menos algum artigo que pudesse, na verdade, identificar todas as relações jurídicas capazes de serem objeto de tutela, de proteção e também de regulamentação. Porque você pagar alguém para preservar ou conservar uma área de preservação permanente, este serviço ambiental que está sendo prestado por aquele sujeito está condicionado. E isso não vai funcionar por longo tempo. Nós precisamos de um instrumento legal que dê subsídio, que dê embasamento à educação ambiental de quem vai ter acesso a esse serviço. E este sujeito tenha consciência, né, de que aquele serviço pode ser mantido através de uma boa prestação, inclusive de um serviço de conservação, coisa que você não vê na definição legal. Né? Você só vê uma definição meramente conceitual e com um pequeno cunho econômico sem essa referência. Então, o projeto precisa trazer, sim, nesta política, não só para recursos hídricos, viu, Magnésio, mas também para resíduos sólidos, né, para a maioria dos serviços ambientais urbanos, que é objeto do meu estudo hoje no meu doutorado. Eu tenho tido algumas experiências, inclusive locais, né, eu tenho feito visitas. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho 4 tipos de colmeias de abelha. Eu sou meliponicultor. Né? Eu tive que procurar, né, esse tipo de cultura, eu tive que trazer para minha casa para entender a complexidade daquilo que eu estou escrevendo, porque eu não quero ficar só na academia, eu quero praticar também, né? E vendo isso, eu pude conseguir estudos, inclusive na Universidade de Cornell, né, que tudo tem a ver com o magnetismo da Terra, rapaz. Sim, sim. Eu vejo as abelhas produzem mais mel porque estão vinculadas à gravidade. E a soja que é plantada no solo, ela identifica a força da gravidade e ela se comunica com a abelha. A abelha também identifica a força da gravidade, voa de uma forma diferente e faz com que a soja produza mais porque ela balança as asas no meio da polinização. Então, esse tipo de correlação tem que existir também entre nós seres humanos. Por exemplo, no acesso a recurso hídrico. O sujeito que é titular hoje de uma propriedade com olho d'água, ele tem que entender a função daquela propriedade e tem que entender que ele pode usar o recurso hídrico, manter a sua produção agrícola sim e de forma totalmente sustentável. Né? Então, isso o projeto falha. Ele não nos dá essa certeza. Carreira, só para encaixar a última frase, Buma, antes de eu passar a palavra, uma outra preocupação que eu tenho também é quanto às formas de financiamento. Porque o Bolsa aqui, que é um PSA urbano, embora o nome seja horrível, Bolsa Reciclagem, ele trabalha numa lógica piguviana, o Estado pagando a conta. O nosso grande problema hoje de efetividade é ter dinheiro para pagar a conta. Então, a gente até pensa agora, talvez colocar para o doutorado de alguém, qual a lógica, passar por uma lógica cosiana de pagamento, tentar, de repente, criar títulos de resíduos sólidos a partir do que os tratadores pegam e esses títulos serem comercializados para poder pagar a conta do serviço. Porque depender só do Estado, a gente está tomando um ferro nisso. A gente não está pagando os valores dos tratadores. Entendeu? Um exemplo muito prático que eu estou desenvolvendo aqui na cidade de Belfort Roxo, aqui no Rio, viu, Magné? Que, na verdade, nós vamos criar um sistema onde nós vamos transformar o resíduo sólido em moeda. Tá? É o que eu preciso fazer aqui. Como se fosse uma Bitcoin. Como se fosse uma Bitcoin. Então, aqui, por exemplo, garrafa PET será trocada por um crédito em cartão e entregue ao sujeito. E este crédito em cartão, os comerciantes do município se conveniarão com a prefeitura e irão dar uma série de abatimentos se o sujeito apresentar este cartão.
Então, nós teremos máquinas de transformação daquela garrafa PET em pó de PET, né, pelletizado. Okay? Você vai entregar a garrafa, vai colocar a garrafa e depois colocar o seu cartão. E naquele cartão será acreditado um valor. Perfeito? Aí você vai olhar agora para o PET não mais como algo descartável. Você vai olhar para o que você joga no chão. Opa, estou jogando dinheiro fora. Né? Medellín já faz isso, viu? Já desenvolve essa atividade. Ótimo, obrigado. Ótimo. Nada, é isso. Obrigado a você. Obrigado, Magri. Eu vou te transmitir, já que a Márcia está encabulada hoje. Ela está aqui falando, mas ela não quer falar ao vivo. Isso aí, Marcinha. Você não quer falar? Poxa vida. Portugal lançou mesmo. A Aveiro tem um maravilhoso. Ela está perguntando ali para ti, Carreira. Escabelado. Como é que tu vê a relação entre bioeconomia e os serviços ecossistêmicos? Nossa, Márcia, eu vejo uma relação direta, quase que indissociável, viu? Hoje, eu estive, por exemplo, né, em Singapura. Em Singapura tem um lugar chamado Gardens in the Bay. Né? O Gardens by the Bay, eles, na verdade, o que fizeram? Eles não tinham espaço para construir jardins na cidade. Então, eles resolveram criar grandes ilhas aéreas na cidade, né, criando plataformas efetivas de geração de serviços ambientais ecossistêmicos, inclusive com um componente turístico. Então, se isso muito bem interpretado, você pode, na verdade, trabalhar essa ideia de bioeconomia quando você, por exemplo, pega uma praça pública, traz a comunidade para a praça pública e, ao mesmo tempo, faz com que pessoas se identifiquem com jardins sensoriais, se identifiquem com jardins verticais. Então, de certa forma, isso é uma maneira de você conciliar, né, o serviço ecossistêmico urbano, por excelência, né, a essa ideia, né, de economia ou de bioeconomia. Então, as cidades hoje, eu escrevi um artigo na semana passada, posso até depois disponibilizar para vocês, para quem quiser, tá? Intitula-se Cidades Biofílicas. Como as cidades hoje estão, na verdade, levando em consideração o componente verde como instrumento de empregabilidade, venda e por aí vai. Tá? Então, esse talvez seria o grande caminho. Né? E também os projetos. Né? Os projetos têm que ser levados a sério, têm que ser plenamente executados. Mas o nosso país tem digamos, esse vício, né, de ficar vinculado a provedor. Nós não podemos ficar vinculados a... Nós temos que ser potenciais defensores de instrumentos geradores. Quem é titular de uma área hoje, essa área é urbana ou é rural, e essa área possui componente verde, o sujeito tem que ter a perfeita noção de quanto vale esse componente verde. Porque quando ele souber o valor, ele vai proteger. Excelente, Carreira. O Jean-Marc pergunta se o PSA pode ser aplicado às áreas legalmente protegidas, né? Acho que as proteções dos agricultores que fazem para APP, reserva legal e tal. Sim. Veja só, na verdade, quando se criou a política de pagamento de serviços ambientais, né, hídrico em especial, um dos principais locais, né, ambientalmente protegidos era a APP. Né? As APPs sempre foram objeto, inclusive, né, de aplicação das ações, né, originárias do pagamento de serviços ambientais. O projeto de lei traz uma coisa muito interessante, boa, que é a restrição, inclusive, de custeio, né, de pagamentos de serviços ambientais para aqueles que já tiveram histórico de potencial poluidor, né, ou então de um sujeito que tem aí diversos autos de infração na sua ficha, né, na sua, digamos, administrativa ou até mesmo penal. Então, isso também, de certa forma, é algo positivo. Mas eu não sou fiel defensor de tão somente se dirigir às áreas protegidas. Eu sou fiel defensor desses instrumentos se dirigir a todas as áreas. Hoje você tem grande área de produção, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, ali na região de Sinop, por exemplo, de alta floresta, e você tem reserva legal plenamente preservada, não vou nem dizer conservada, preservada, sem ninguém mexer naquela reserva, porque o produtor que planta soja ao lado daquela reserva legal, né, ele usa o polinizador, ele usa o controle biológico,
de todos os componentes naturais daquela área que foi protegida. Então, é claro que é essencial, sim, mas existem já produtores rurais, né, que estão criando por conta própria. Eles já cumpriram o limite da reserva legal, já cumpriram a exigência da APP, mas mesmo assim eles estão dedicando algumas áreas para plantio de nativas e de reflorestamento, inclusive, para a geração de mais prestadores de serviços ecossistêmicos. E a pergunta, aproveitando esse gancho e a tua fala, né, e as críticas que se fazem, né, a possibilidade de uso do pagamento de serviços ambientais para essas áreas que são legalmente protegidas, ou seja, há uma obrigação legal das pessoas, o agricultor, por exemplo, né, ele tem que respeitar efetivamente, independente de ter o pagamento por estar protegendo. Ele tem uma obrigação legal, né? Então, há críticas à possibilidade da destinação do serviço atingir as pessoas que teriam legalmente. Aí esse exemplo que tu deu das pessoas que ampliam a área, né, ao que seria devido legalmente, aí sim não teria problema, né? Não teria, seria adequado e não teria uma crítica nenhuma, mas sim exatamente ao ponto de que há uma restrição, manter a área de preservação na área rural de 30 metros, manter a reserva legal aqui no Rio Grande do Sul 20%. Né? Como é que tu vê isso, essa crítica? Perfeito. Veja que interessante, né? Se você tem uma reserva legal, ótimo. Você tem um banco ali de geradores em potencial de serviço ecossistêmico. Você tem um grande benefício para a sua produção. O produtor, o grande gestor do agronegócio que não tem essa visão, está precisando de assessoria, porque ele tem que entender que dentro daquela floresta, vou dar um exemplo para vocês, o arroz lá no Oriente começou a se escassear, porque ele se padronizou. Então, o genoma se estandartizou tanto que não se conseguia mais retrocruzar o gene do arroz e ele estava sofrendo uma ameaça, porque se houver uma praga, ia matar tudo, porque só tinha uma única espécie. Onde for encontrar uma espécie para fazer uma retrogenética e um retrocruzamento do arroz? Na Amazônia, legal, nossa Amazônia. O arroz nativo, o arroz silvestre, está aqui da Amazônia. Então, vejam que se esse produtor, ou se esse proprietário rural ou urbano, não importa, que possuir uma área que está literalmente protegida pela legislação, ele não pode fazer nenhum tipo de manejo, ou até pode, desde que licenciado, depende do tipo de situação, ele tem que entender que dentro daquele componente verde existem recursos suficientes o bastante para que ele não gaste recursos. E sim, aqueles componentes trabalhem para ele. Esta é a ideia do serviço ecossistêmico. E que muitos criticam. Né? A professora Vandana Shiva é a primeira a criticar, o professor Leonardo Boff também. O professor Capra, de certa forma, faz alguns questionamentos, né, quando esse sistema começa a se fragilizar. Mas enquanto está ali, dentro de um ecótono, dentro de um componente que margeia a propriedade rural produtiva, o produtor ou o titular tem que entender que ali naquela área verde existe talvez até muito mais recursos do que a própria propriedade dele. Né? Que ali não se extingue com o tempo, a propriedade produtiva dele extingue com o tempo. Ele vai ter que fazer um pousio, ele vai ter que, não é? Ele vai ter que fazer manejo e por aí vai. Então, quem sabe naquela mancha verde que ali está, não existe, por exemplo, um componente da biodiversidade que pode assegurar a proteção dele, a produção dele daqui para o futuro. Né? Então, tudo isso há que ser considerado. Então, eu não consigo entender como um proprietário de terra tem o temor da incidência dos efeitos do conceito de serviço ecossistêmico, no sentido de que possa, digamos, diminuir, reduzir o valor da propriedade dele. É do contrário, vai valorizar ainda mais. Ele tem ao seu lado um banco de efetiva manutenção e conservação daquilo que ele produz. Outro componente que está quase também ameaçado é a banana. Tu concorda que o proprietário, a pessoa que está preservando a APP e tem uma reserva legal que já está preservada legalmente, que ela tem obrigação legal, ela ainda pode receber um recurso pelo PSA por conta disso? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Porque, afinal, a não ser que o poder público me garanta em 100% as propriedades da área verde. Se ele me disser quais são todos os serviços ecossistêmicos daquela área verde, aí tudo bem. Mas ninguém apura. Ninguém consegue apurar.
Então, nada mais do que justo. Afinal, é melhor você, porque, veja, Burma, você e também Jamar, essa forma de fomento, na verdade, vai fazer com que ele invista em pesquisa, ele invista em projetos, entendeu? E vai nos ajudar em muito a implementar a política. Porque senão nós vamos ficar naquela vetusta ideia, né, de vinculação à propriedade, que está aí conosco até hoje e nos deu aquele entrave terrível no Código Florestal. Ali, esse é um grande debate, né? Eu concordo contigo, né? Aqui a Thay pergunta, não consegue compreender se é óbvio esses serviços, o produtor ainda receberia mais pelo pagamento de serviços ambientais? Eu vejo um exemplo disso. Pode falar. Claro, né? Existem pragas nos citros brasileiros, por exemplo, que podem ser muito bem a mosca negra, por exemplo, pode ser combatida por fiéis componentes daquela área que ele está preservando. Mas não pode, claro que ele pode receber sim, para que ele faça com que a integração, por exemplo, dos corredores ecológicos, né, dos mosaicos existentes entre as unidades de conservação. Né? Por exemplo, um fungo pode destruir por completo uma plantação. Né? E se você tem, ao lado daquela plantação, uma unidade de conservação e dentro da propriedade do sujeito uma área protegida, uma APP, uma reserva legal, né, o esporo do fungo sai com o vento e pode chegar na propriedade dele. E ali naquela propriedade pode sim ter uma série de defensivos naturais que são originários na área que ele pode prestar um serviço ambiental. Sim, entendo. Eu concordo. Acho que os pagamentos devem ser estimulados, porque eu acho que isso é um fomento, né? Um fomento à área. Não só a gente passa da condição, né, de comando ou controle para ter um benefício. Isso aí talvez, né? Não vamos dizer que sim, mas seria o natural, mas talvez estimule a que os demais produtores, as outras pessoas, façam as mesmas situações ou situações similares para poder, né? Eu acho que o pagamento neste caso, né, ele é muito inferior economicamente ao serviço que será prestado. Né? Então, não tem nem o menor, digamos assim, eu sou apoiador a essa ideia, né? Mesmo que exista uma obrigação legal dele manter aquele serviço ali. Sim. Muito bem, a palavra está aberta, mas alguém quer fazer alguma manifestação, algum comentário, alguma crítica? Sejam à vontade. Bem, senhoras e senhores, se ninguém quer falar, né, nós vamos encerrando aqui. Bom, acho que eu vou ter que jogar uma lenha na fogueira. Não, aí, pode botar lenha aí quando quiser. Mas não, obrigado, Andréia. Lenha não, né? Lenha não. Lenha não, joga gasolina, pô. Tá proibida a queimada. Não, porque eu falo, assim, quando a gente trabalhava aqui com serviços ambientais ecossistêmicos, né? E quando você lê sobre isso tudo, eu sempre falo da questão dos rios voadores, que é a hora que eu apanho, geralmente. Né? Porque existe toda uma fala construída no sentido de se cobrar de países estrangeiros os serviços que a Amazônia presta. Bom, então, não pode ser o inverso, a gente cobrar lá do Saara. Não, mais que isso. O fecunda a Amazônia é o Saara. Quando mais que isso ainda. Se você olha o volume de água, quando você entende o fenômeno dos rios voadores e vê o volume de água que chega da massa de ar do Golfo do México, que é um volume parcial dos rios voadores, e entende que o grande quantitativo colocado é evapotranspiração da floresta e que esse volume de água associado é o que, em grande parte, irriga o centro-oeste brasileiro. Você quer criar uma confusão? Os estados amazônicos começarem a fazer uma coalizão, querendo cobrar serviços ambientais, porque a água que abastece o centro-oeste, portanto, os principais pontos de agricultura do país, vem da Amazônia. Que é isso, não se pode negar. Você vê o volume médio de água que chega do Golfo do México, é parcial em relação ao total que desce depois e irriga o território nacional. Você quer criar uma confusão? Poderia falar isso. A gente fala tanto de cobrar do exterior, os estados amazônicos poderiam começar a criar essa confusão. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprofundar o tema dos serviços ambientais e ecossistêmicos e, como o Carreira falou, a gente ainda não
não calcula ou não verifica quais são os serviços existentes, certo? A gente brinca disso muitas vezes. Entendeu? Eu acho fantástico porque o Carreira colocou por causa disso. A gente está tocando de leve isso ainda. A gente não reconhece a quantidade de serviços que algumas áreas têm. Por isso que a fala dele foi muito boa. Para você ter uma noção, Magnelli, uma das coisas mais hoje veneradas na agricultura, né, é o potássio, né? Sem potássio, você não fertiliza nada, ok? E o potássio está acabando no planeta. Existem 4 grandes minas no planeta, né? Todas elas na costa africana, tá? No sul ali do Saara e também em Marrocos. Tá? Ali na República Árabe Subsaariana, aquela área de conflito. Ali existem grandes minas de potássio. Porém, essas minas estão se escasseando, o Marrocos tem o controle, né? E a tendência é terminar no planeta. Enquanto isso, a poeira do Saara, que todos fizeram esse grande alarde aí, com medo da poeira do Saara, com medo do gafanhoto, o que aconteceu? Né? Para mim, quem tem medo de gafanhoto significa que não tem gestor, tá? Me desculpe, ok? Praga de gafanhoto se controla assim e com um excelente sistema de gestão. Mas dizer que a praga é falta de gestão. Mas vamos dizer, isso é outro verbo, viu, Bruno? Mas a ideia é que, por exemplo, essa poeira do Saara, naturalmente, ela fertiliza a Amazônia e traz potássio. Isso ninguém precisa intervir. Então, eu tenho muito medo, né, dessas especulações conceituais, né, que são carentes de estudos técnicos potencialmente efetivos, perfeito? Não vou falar sobre serviço ambiental, eu tive que criar a abelha assim, que eu quero entender. Eu não sabia que a abelha dançava para se comunicar, a abelha dança para se comunicar. A dança dela diz se tem perigo, se não tem perigo, faço comer aqui, não faço ali, tem direção do vento, não tem direção do vento, tem tudo isso. Né? Então, os nossos sistemas de ar-condicionado foram desenvolvidos com base na colmeia de abelha, né? Circulando o ar dentro da colmeia e por aí vai. Então, a especulação é muito temerosa. Né? Você ouvir gestores e chefes de Estado falando que o fogo, a Amazônia não pega fogo porque é muito úmida, fica difícil, né, amigo? Fica muito difícil, entendeu? Eu acho que e uma frase dessa faz com que a Bolsa de Chicago, que é a principal, né, mantenedora do nosso agronegócio, mantenedora não, mas de controladora, né, dos ativos, caia, né? Porque quem mora lá fora fica fragilizado. Né? Foi criado esse programa aí, está vinculado ao Fundo Clima. O Fundo Clima está totalmente fragilizado em razão de discussões conceituais carentes de fundamentação técnica. Então, nós temos uma plataforma nacional, que copiou fidedignamente a plataforma internacional. E na plataforma nacional, os componentes da plataforma nacional é o CNPq, a FAPESP, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências e a Fundação Brasileira sobre Desenvolvimento Sustentável. Não nasceram ontem, né? Estão aí desde 6938. Então, são instituições de referência. E que a gente possa efetivamente, porque, vejam, é a ciência que vai nos dar aso para trabalhar a política monetária, fiscal e de ativos desses serviços ecossistêmicos. Sem ciência, você não consegue ter uma valoração efetiva. Muito bem, senhoras e senhores, com a fala do Francisco Carreira, né, a participação do Magrinelli e de todos os outros. Magrinelli, nós te aguardamos aqui, né, para quando tu puder falar, né, arruma uma agenda aí com os filhos, aí, a esposa, né, e dedica uma horinha para falar com a gente aqui, que a gente está te esperando, por favor, né? Vai aparecer ela aí na tela. Nós estamos resgatando... Não vai aparecer. Nós estamos resgatando, né? E queremos... Ó, tá ali, ó, apareceu a filhinha do Magrinelli, ó, ali. Né? Mas aí no dia do evento, bota ela para aparecer junto. Ela vai alegrar a nossa tela. Aí fica com uma cara... Ele, Lourenço. Ele, né? Desculpa, é tua filha. Tem uma filha maior, Tortuga, né? E um filho pequeno. Lourenço. Isso. Desculpe. Né? Mas ficamos aguardando a tua participação, né? E já estamos avisando aqui, né, que na semana que vem, quem notou aqui, já entrando também na sala, já para ir se familiarizando com as salas do Zoom, é o nosso mestre, o Edis Milaré, que vai participar na semana que vem, na quarta-feira,
falando sobre o novo marco legal do saneamento básico também aqui. Excelente. Certo, senhoras e senhores? Edson. Francisco Carreira, muito obrigado novamente. Essa edição do webinar também vai ficar gravada. Daqui a pouco a gente já sobe lá para o YouTube e quarta-feira que vem a gente volta para mais um debate, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Um grande prazer. Contem Valeu. sempre com o BA. Firme e forte. Abraço. Tchau.